Olá, bem-vindos a um episódio da série Evolução Humana, aqui no canal Arqueologia e Pré-História, produzido em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Você já parou para pensar o que é evolução? Meu nome é Mercedes Okumura, sou coordenadora do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos e hoje eu quero convidar você a entender um pouco melhor o conceito de evolução em termos biológicos. O estudo da evolução da vida é de especial importância para a biologia enquanto ciência, porque é o que dá sentido aos fenômenos biológicos de escala mais larga e que dá à própria biologia o estatuto de ciência histórica. Nosso objeto de estudo, que é a vida, teve origem na Terra há pouco mais de 4 bilhões de anos e desde então os seres vivos passaram por uma série de mudanças, incluindo extinções e especiações. É o estudo da evolução biológica que vai nos servir de fio condutor para entender tudo o que se passou ao longo dessa história. Nós, que estudamos a evolução, procuramos entender quais foram esses caminhos, os ramos que a vida percorreu e o porquê dela ter seguido por alguns caminhos e não por outros. Para isso, a gente se baseia tanto nas evidências materiais que restaram desse tempo passado, quanto em alguns experimentos que são possíveis de serem feitos em laboratório e que dão a essa disciplina um caráter empírico. Os episódios que se seguirão sobre paleontologia e arqueologia vão explicar melhor a vocês sobre como fazemos esse estudo empírico do passado evolutivo a partir de evidências materiais. Mas a mim, hoje, cabe falar dessas inferências que são passíveis de serem feitas a respeito da evolução da vida na Terra. Como mensurá-la, como pensá-la enquanto evento histórico e probabilístico. Pois bem, por mais que a gente saiba que a história da vida tem um início e se prolongue por uma dimensão de tempo linear e que é sujeita a todo tipo de contingência, isso não significa que ela seja completamente imprevisível ou indecifrável. E aí que entra essa ideia que eu escolhi ilustrar aqui como uma representação cíclica do tempo, um calendário com as estações do ano, fazendo uma oposição ao tempo linear, para tentar demonstrar graficamente que se pode supor que alguns processos que nós observamos hoje atuando na natureza tenham atuado também no passado. Quem sintetizou essa ideia muito bem foi Charles Darwin, que já havia observado diversas espécies domésticas de animais e de plantas e as suas variações possíveis. Darwin próprio criava pombos e tinha algum conhecimento do manejo de raças e do conceito de hereditariedade, ou seja, de que os filhos devem se parecer com os pais. Então, por exemplo, um bom criador de vacas vai preferir criar filhotes de uma vaca mansa que dá litros e litros de leite, porque ele supõe que os filhotes dessa vaca também serão mansos e, quando adultos, também darão bastante leite. Essa é uma regularidade que a gente observa na natureza, a semelhança dos filhos com os pais, e isso vale para diversas espécies, seja de animais ou de plantas. Quando Darwin teve a oportunidade de viajar pelo mundo a bordo do Beagle e ver toda a diversidade da vida em escala global, ele pôde então supor que aquelas transformações que ele via ocorrer ao longo do tempo nas espécies domésticas, como nos pombos, nas vacas e nos cachorros, poderiam ter acontecido na história da vida em escala global e por processos absolutamente naturais. Ao estudar atentamente os tentilhões coletados nas Ilhas de Galápagos, Darwin observou que os bicos das aves eram diferentes de acordo com sua ilha de origem, sendo adaptados ao tipo de comida que se encontrava em cada ilha. Ele conseguiu então articular os conceitos de variação, hereditariedade dessa variação e reprodução diferencial, de forma a criar o conceito de evolução biológica. Assim, para que a evolução biológica ocorra, é necessário haver 3 elementos. A variação entre os indivíduos de uma população é o primeiro deles. Essa variação pode ocorrer via mutação ou via recombinação quando existe reprodução sexuada.
O segundo elemento é a hereditariedade. À época de Darwin, ainda não se sabia de qual modo filhos poderiam herdar características dos pais. Atualmente, sabemos que genes são responsáveis pela hereditariedade dessas características. E o terceiro elemento é a reprodução diferencial. Indivíduos que apresentam características vantajosas e que são hereditárias contribuiriam de forma mais importante para as próximas gerações, podendo mudar as frequências de uma dada característica ao longo do tempo. É assim que Darwin viu a seleção natural agindo e as adaptações se originando naturalmente nos diferentes ambientes. O exemplo das Ilhas de Galápagos foi importante porque foi fácil perceber nele que o ambiente selecionou formas de bicos adequadas para cada tipo de alimento, facilitando a sobrevivência e a reprodução diferencial da prole em cada ilha. Ao mesmo tempo que uma grande semelhança na forma geral do corpo ainda era visível entre todos os tentilhões e sugeria uma ancestralidade comum entre eles, as diferenças nas formas dos bicos eram um sinal de que também deveria ter havido alguma mudança a partir de uma forma ancestral. E essa é a famosa imagem que Darwin teria desenhado em seu caderno, que ilustra graficamente essa ideia de origem comum e diversificação das espécies. Nós devemos nos lembrar, porém, que apesar do processo de seleção natural continuar acontecendo o tempo todo, e que por mais que ele seja capaz de explicar muitas das características que os seres vivos apresentam nos dias de hoje, esse processo da seleção natural não é a explicação para tudo que existe na natureza. A nossa sobrevivência é em parte dada pelas nossas características, ditas vantajosas, mas também é sujeita ao simples acaso. Sim, há algumas características que variam entre indivíduos sem que a seleção natural atue nelas, e a esse processo se dá o nome de deriva. Assim, um grupo de indivíduos de uma espécie pode estar muito bem adaptado ao seu ambiente e, de repente, ser extinguido por um evento catastrófico, por exemplo. Talvez seja mais fácil imaginar uma situação desse tipo quando lembramos da famosa história dos dinossauros que dominavam a Terra até o dia em que o meteoro caiu e nós mamíferos tivemos nossa chance. Espero que a explicação tenha sido útil para vocês e que tenha despertado gosto e interesse por essa área de estudos que é tão fascinante. Esse foi mais um vídeo da série Evolução Humana, produzido pela equipe do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP, em parceria com o Grupo de Divulgação Científica, Arqueologia e Pré-História. Deixe suas dúvidas nos comentários desse vídeo e futuramente a gente faz um vídeo só respondendo as perguntas de vocês. Não percam o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre as ciências que estudam o passado. E vamos ver o que a arqueologia e a paleoantropologia têm a ver com o estudo da evolução humana. Até lá!